choram. Agora nós falaremos sobre mais uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 5. Palavra do Senhor diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos ler juntos? Um verso bem pequeno, então dá para todo mundo até gravar. 1, 2, 3. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, esta é a tua palavra e pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração, porque nós desejamos ouvir tua voz. Fale profundamente conosco. É a nossa oração esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 5, até o final do capítulo 7, nós temos uma pregação ou um compêndio, um ajuntamento de pregações de Jesus, que nós denominamos como Sermão do Monte. São mensagens que Jesus pregou, são instruções que Jesus deu aos seus discípulos, aqueles que estavam ali assentados junto dele, para ouvi-lo. E nessa pregação, nesse ensino, Jesus transmite a ética do reino de Deus. O Sermão do Monte é a ética do reino de Deus. Logo, o Sermão do Monte aponta para nós aquilo que nós precisamos viver como verdadeiros cristãos. Como um verdadeiro cristão age, como um verdadeiro cristão pensa, como um verdadeiro cristão responde. Tudo isso faz parte da ética que Jesus prega, de Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7. Se você nunca leu o Sermão do Monte, eu quero te encorajar essa manhã. Pegue essa semana e leia. Não são tantos versículos, você vai dar aí 2 viradas de página e você terá lido toda a ética cristã. Tudo que Jesus pensou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou e viveu, está dentro desta pregação, que é o Sermão do Monte. O sermão começa com as bem-aventuranças, que significa aquilo que, de fato, pessoas felizes, pessoas realizadas, pessoas que têm uma relação com Deus, aquilo que elas vivem e por que elas são felizes. Jesus fala primeiramente sobre os pobres em espírito, depois ele fala sobre os que choram, e aí ele chega na mansidão. E ele fala: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, mansidão não é algo que vem conosco. Ninguém vem com um pacotinho de mansidão. Por mais que a pessoa, no seu temperamento, seja um temperamento mais ameno, seja uma pessoa mais pacífica, essa passividade não significa mansidão. Mansidão, segundo a Bíblia, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Alguém lembra onde está escrito sobre os frutos, o fruto do Espírito? Gálatas 5. Vamos abrir a Bíblia então em Gálatas 5 e vejamos o que a Bíblia nos fala sobre o fruto. Não são os frutos, é o fruto do Espírito. Um fruto com muitas virtudes, um total de 9 virtudes. Então, leamos Gálatas 5, a partir do versículo 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a mansidão é uma das virtudes do fruto do Espírito. Todo aquele que entregou a vida a Jesus, todo aquele que reconheceu Jesus como sendo seu único e suficiente Salvador, tem as virtudes do fruto do Espírito.
Todas elas, obviamente, precisam ser desenvolvidas na nossa caminhada cristã. Nenhum de nós, quando salvo por Cristo Jesus, foi salvo e a nossa vida instantaneamente se transformou numa vida de virtudes. Nós vamos, ao longo da nossa caminhada, desenvolvendo virtudes que nós não tínhamos e vamos deixando de lado hábitos que nós tínhamos no passado e que não cabem mais nessa nova vida. Você está comigo aqui? Diga amém. Então, a vida cristã é uma vida onde hábitos que não são compatíveis com Cristo, com a vida que Cristo nos deu, nós abandonamos, e virtudes, as virtudes do fruto do Espírito, nós as desenvolvemos. Alguém que no outro tempo tenha sido uma pessoa irreconciliável, que é aquela pessoa briguenta, aquela pessoa que tudo arruma problema, quando entrega a vida a Jesus, não significa que imediatamente essa pessoa se transformará numa pessoa pacífica. A Bíblia vai nos ensinar que a tribulação é que produz paciência. Então, toda virtude que nós recebemos de Deus, a gente recebe gratuitamente, só que cada uma dessas virtudes, elas são trabalhadas por Deus em nós. Por isso que o texto em Romanos diz que a tribulação produz paciência, a paciência, perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então, cada uma das dificuldades que nós passamos ao longo da vida, elas vão treinando em nós virtudes que nós temos porque recebemos o fruto do Espírito, mas que precisam ser potencializadas dentro de cada um de nós. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você recebe junto com os benefícios da salvação o fruto do Espírito. Então, 9 virtudes, você que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, possui. Você tem amor, tem pessoas que abrem a sua vida para Jesus, mas ainda tem alguns compartimentos secretos onde Jesus não pode ir. Você fala assim: Senhor, essa casa é a tua casa. Quem nunca cantou essa música? Essa casa é a tua casa. Nós deixamos ela para você. Conversa fiada. Deixa nada. Ou então canta aquela do Regis Danese, como que é? Entra na minha casa, entra... Até pagodeiro está cantando isso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura. Conversa fiada. Você não quer, não. A gente não quer. A gente, às vezes, canta porque virou moda. Canta porque tem uma parte na música que você se identifica. Mas a parte da música que diz o seguinte: mexe com as minhas estruturas. Irmãos, mexer com as estruturas significa mexe naquilo que me dá segurança. Quem quer que Deus mexa nisso? Mexe naquilo que me faz sentir confiante. E isso aí, imagina, alguém que tenha passado no concurso público e aí, poxa, agora a minha vida financeira está estabilizada. Por quê? Passei no concurso público, sou funcionário federal, sou funcionário municipal, estadual, agora, pelo menos isso aqui está resolvido. Aí você canta, mexe com minha estrutura. Aí Deus fala assim, então ok, eu quero que você saia do emprego. Aí fala assim, diabo, não se mete nas coisas de Deus. A gente canta, mas a gente não quer muito que Deus mexa na estrutura. A gente canta, mas a gente quer que Deus mexa naquelas outras coisas. Não, Deus mexe nos meus problemas. Nas coisas que eu já resolvi, o Senhor não mexe, não. Mexe nos meus problemas. Naquilo que eu estou sonhando, o Senhor não mexe, não. Mexe nos meus problemas. A grande questão é que nós queremos que Deus mexa nos nossos problemas, só que Deus está querendo mexer nos nossos pecados. Um aleluia muito triste, um glória a Deus lá atrás. Vou repetir. Nós queremos que Deus mexa nos nossos problemas e Deus está querendo mexer nos nossos pecados. O que Deus quer é resolver o nosso pecado. O que Deus quer é encerrar o nosso pecado.
Só que muitas vezes a nossa relação com Deus é uma relação onde a gente quer que Deus mexa nos nossos problemas, resolva os nossos problemas, e o pecado a gente resolve depois. Então, as virtudes do Espírito Santo, elas só serão desenvolvidas em mim e em você, quando realmente nós permitirmos que Deus mexa na nossa vida de uma forma completa. Não é quando nós abrimos parte do nosso coração. Imagina que o nosso coração está aqui dentro dessa porta. Então a gente abre uma frestinha para Deus, como alguns apartamentos, casas tem aquela correntinha que fica assim, fala, pois não, Senhor, não, eu vim para entrar na sua vida. Entrar, meio bagunçado aqui hoje. Vamos remarcar essa visita, Deus? Pode ser amanhã. Essa semana eu vou ajeitar algumas coisas, depois o senhor entra. Não, mas eu vim para entrar hoje. E hoje está ruim, hoje não vai dar não. Algumas vezes nós agimos assim. A gente quer que o Senhor venha, mas se Ele vier numa hora inadequada para a gente, se Ele vier numa hora que a gente não quer que Ele venha, se Ele colocar o dedo numa ferida que a gente não quer que Ele mexa, a gente volta atrás. E se há uma área na nossa vida onde todos nós, a gente, de alguma forma, reluta, é a questão da mansidão. Porque a mansidão, ela é virtude que vem no fruto do Espírito. Ninguém nasce com esse trem. Ninguém nasce manso. 2, ela é aprendida. Abra comigo, Mateus capítulo 11, versículo 28. 28, 29 e 30. Mateus 11, 28, 29 e 30. Jesus dizendo e fazendo um convite nesses 3 versículos. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu os... Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrarão o quê? Descanso para a vossa alma. Então, a mansidão é uma virtude dos frutos do Espírito, e ela é desenvolvida em nós à medida em que nós aprendemos com Cristo. E quando Jesus se torna a nossa referência de mansidão, nós precisamos entender o que não é mansidão e o que é mansidão. Algumas pessoas têm uma ideia de que ser manso é ser bobo. Não, muito manso, muito bobo, todo mundo engana. Ser manso não pode ser bobo, porque Jesus nunca foi bobo. Você está comigo, sim ou não? Então, entenda a mansidão como aquele que é referência. Ele diz, vocês querem encontrar descanso? Aprendam comigo sobre mansidão. Ele se coloca como 01 da mansidão. Eu sou o modelo de mansidão. Então, mansidão não pode ser bobo, porque Jesus não é bobo. Mansidão não pode ser passividade. Passividade está muito ligada àquelas pessoas que nunca têm uma iniciativa. Pessoas que ficam sempre esperando alguém chamar. Não, eu sou na minha. Mansidão não é ficar na... não, sou na minha. Se me requisitarem, eu estou disponível. Se ninguém falar nada, eu fico na minha. Isso não é mansidão. O nome disso é passividade. Então, passividade não tem a ver com mansidão, porque Jesus nunca foi alguém passivo. Jesus era um homem de iniciativa. Jesus diversas vezes procurou pessoas enfermas, iniciou diálogos com pecadores. Então, Jesus não é alguém passivo. Ele é um agente de transformação, um agente ativo, alguém que tem iniciativa. Mansidão também não pode ser sinônimo de preguiça. Mas está tão devagarzinho. Não, porque eu sou manso. Não, mansidão é uma coisa, preguiça é outra. Jesus nunca foi preguiçoso. Uma vez você fala assim, Senhor, para um pouquinho para comer. Eles pedem a Jesus para parar para comer. Significa que o homem era duro na queda. E ele diz, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me chamou. Então, a mansidão não pode ser nem a preguiça
Mansidão não pode ser passividade, e mansidão também não é ser bobo, ser alguém que é passado para trás ou enganado facilmente, porque Jesus nunca foi enganado nem passado para trás, e ele é a nossa referência de mansidão. Então, olhando para a vida de Jesus, o que nós entendemos como alguém que é manso e que pode nos ensinar sobre mansidão e que tem muito a nos dizer sobre mansidão. A primeira coisa que nós precisamos entender sobre mansidão, que a mansidão é a capacidade que nós temos de entregar o controle das nossas ações ao Senhor. O manso, segundo a Bíblia, é aquele que tem a capacidade de entregar o controle das suas ações ao Senhor. É alguém que, ao invés de agir na carne, ao invés de pagar na mesma moeda, ao invés de dar o troco na mesma moeda, essa pessoa submete a sua vontade, submete este impulso, submete este desejo carnal aos pés do Senhor. Quando Jesus ensina a oração modelo, ele nos ensina isso, porque a oração modelo que nós conhecemos, que nós cantamos inclusive essa manhã, que é a oração do Pai Nosso, vamos junto comigo. Pai Nosso que estás nos céus, para aí. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa parte da oração é a parte da mansidão. Porque quando eu digo venha a nós o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, governa sobre a minha vida. Governar sobre a minha vida significa governar sobre as minhas ações, governar sobre as minhas reações, governar sobre os meus sentimentos, governar sobre as minhas vontades, governar sobre os meus impulsos, governar sobre tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Por isso que eu disse, logo na introdução da mensagem, que a gente às vezes pede a Jesus para entrar na nossa casa, na nossa vida, mas nós não queremos muito que Ele mexa nas coisas. Nós não queremos muito que Ele mexa nas estruturas. Porque se eu digo, venha o teu reino e seja feita a sua vontade, eu estou pedindo que Ele se estabeleça no trono que há no meu coração. Em todos nós existe um trono, e eu creio que essa manhã, nós que estamos aqui, autorizamos o Senhor a governar a partir desse trono. A partir desse trono, nós tomamos as decisões. A partir desse trono, nós fazemos as nossas escolhas. A partir desse trono, nós pensamos, nós agimos, nós reagimos, porque há um trono, há uma central de comando em nós. Então, quando Jesus nos ensina a orar, Ele está dizendo, Senhor, venha e se assente, governe a central dos comandos da minha vida. Governe a central dos comandos da minha vida. Porque se a gente assume a central de controle da nossa vida, a gente faz muita bagunça com a vida. A gente responde como não devia, a gente sente o que não devia, pensa o que não devia, fala o que não devia, vai onde não devia. Por quê? Porque a gente assumiu o centro de controle da vida, e o nosso problema é que nós controlamos as coisas de acordo, geralmente, com a nossa vontade e com os nossos sentimentos. Todos nós que estamos aqui, todo ser humano, recebeu de Deus 3 capacidades que nos difere de todo outro ser vivo. Nenhum animal tem isso, nenhuma planta tem isso, só o ser humano tem: inteligência, vontade e sentimento. Essas 3 coisas só existem no ser humano: inteligência, vontade e sentimento. Eu sei que os pais de pet que estão aqui vão dizer assim, não, pastor, mas o meu pet... Meu irmão, aquilo não é inteligência. Não é que o senhor não conhece. O Bob? O Bob é diferente.
A Amora, ela senta bonitinha. Tá bom, minha irmã. Eu não estou falando mal do seu pet, mas estou dizendo que ele não é inteligente. Eu estou dizendo que o teu pet não tem sentimento. Pode ter instinto, sentimento não. Porque o teu pet não fica ansioso por conta do boleto. Fala assim, está preocupado, né, com o boleto, né? Tu acha que o cachorro está latindo porque ele está dividindo contigo a dor do boleto de amanhã? Está latindo. Por que ele está ansioso? Não, acho que ele sabe que a gente está sem dinheiro. Não sabe não, meu irmão. Não sabe que está sem dinheiro, não. Então, o seu pet, ele não tem essa capacidade que você tem, que eu tenho. A gente sente as coisas. Por quê? Porque a gente entende a responsabilidade sobre cada coisa. Então, por mais que você ame o seu pet, seja um peixe, seja um gato, seja um cachorro, ele não sente como você sente, porque ele não pensa como a gente pensa as coisas, a responsabilidade sobre as coisas. Então, quando a gente assume o controle da nossa vida, geralmente, nós tendemos a fazer as coisas que estão ligadas à nossa vontade, ao nosso sentimento. Como que geralmente acontece? Eu fiz porque eu senti paz. Sentimento. Eu fiz porque eu gostei disso. Vontade. Mas me deu uma vontade. Eu gosto tem uma frase do Cortella, uma expressão que ele diz, tem coisas que eu quero. Não, ele diz que é o seguinte, antes de tomar qualquer decisão, nós temos que pensar 3 coisas, 3 palavras. Quero, posso, devo. Quero, posso e devo. Quais 3 palavras? Quero, posso, devo. Quais 3? Quero, posso, devo. Por quê? Tem coisas que eu quero, mas não posso, que posso, mas não devo, que devo, mas não quero. Calma, filosofei demais a conta. Eu vou explicar. Tem coisas que eu quero, mas não posso. Por exemplo, eu estou na minha constante batalha contra a balança. Não cedi à tentação do irmão Jairo. O irmão Jairo não me atingiu, se Deus me permitir, não vai me atingir. Mas, então, eu tenho que fazer minha constante luta contra a balança. Aí chega alguém e fala assim, pastor, a irmã Rita, cadê a irmã Rita? Está aí a irmã Rita? Não está. A irmã Rita vai lá e faz um bolo de aipim, aquele bolo de aipim doce. Ela vai e manda para mim, pastor, saiu agora do forno. Ela fala assim, aí me quebra, Ritinha. Irmão, pensa num bolo de aipim gostoso. Irmã Rita tem a manha de fazer bolo de aipim, mas tem um dom especial. Deus capacitou para aquilo. Aí, quando eu vejo a foto, eu já salivo. Por quê? Muita vontade. Aí eu tenho que pensar, eu devo. Por quê? Eu quero e eu posso. Eu posso comer? Posso. Então eu quero, eu posso, mas não devo. Por isso que as 3 palavras são importantes na hora de uma decisão. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu posso, mas não devo. Pessoa fala assim, irmãos, vamos fazer aqui uma campanha de oração. Todo dia vamos acordar essa semana 3 horas da manhã. Tem gente que vai falar assim, Senhor, esse pastor não está bom da cabeça. Não sabe como é meu dia atribulado. 3 horas da manhã. Você pode? Pode. Mas você quer? Não quer. Nem eu quero, meu irmão. Se Deus manda a gente fazer, a gente faz. Mas querer, qual é o pai que por mais que ame o filho, quer acordar de madrugada para acudir o filho? Nós tivemos 2 pequenininhos. Então, você acha que muito mais disparadamente a Florzinha, a Michele, que levantava para trocar as crianças da mamãe. Eu apagava, desligava o disjuntor, ligava de manhã. Mas você acha que era um prazer dela acordar de madrugada para trocar fralda de criança e para dar mamãe? Não, o amor a fazia levantar. Não era a vontade, era o amor que fazia levantar. Você está comigo aqui, sim ou não? Então, não era uma questão de que ela queria, mas ela precisava fazer. Então, quando nós decidimos, geralmente, as nossas decisões estão ligadas à nossa vontade ou estão ligadas
aos nossos sentimentos. Se eu sentir paz, eu faço. Se eu estiver com vontade, eu faço. E poucas vezes a gente usa a inteligência. Nós vimos as três coisas: inteligência, vontade e sentimento. Mas as nossas ações e reações geralmente estão ligadas à vontade e ligadas ao sentimento. A gente deixa a inteligência de lado. Pensar, tá bom, eu estou com vontade de fazer, eu quero fazer. Abaixa um pouquinho que está na microfonia. Eu quero fazer, eu estou com vontade de fazer, mas se eu fizer isso, mas se eu responder assim, mas se eu enviar esse comentário, mas se eu posso atear fogo numa floresta, eu posso piorar as coisas, eu posso aumentar o nível de tensão, que já está grande. A gente precisa usar a inteligência. Então, quando Jesus fala assim, aprendam de mim, qual é a primeira lição? Quer ser manso? Pegue a sua vontade e a submeta à vontade de Deus. Pegue a central de controles da sua vida, a forma como você... Ah, pastor, é porque eu sou assim. Que bonitinho. Você é assim, mas nenhum de nós é igual desde que nasceu. É assim ou não? Você é igual desde que nasceu? E por que nesse mau comportamento, nesse mau hábito você não muda? Se tudo na sua vida mudou desde que você nasceu? Ou você acha que eu nasci de barba? Ninguém nasceu como é hoje. Todo mundo aqui nasceu com aquela carinha de joelho, feinho demais. Que por educação a gente olha e fala, nossa, que lindo bebê. E não é, né, meu irmão? Nem sempre é. Fala assim, nossa, que bebezinho lindo. Tem um meme na internet aí, alguém mostra para uma senhorinha assim, a foto, obviamente que alterada, de uma criaturinha muito feinha, não era um bebê, não. Botou uma carinha lá como se fosse de um bebê muito feinho. Ela fala assim, vala-me Nossa Senhora, que coisa feia. Aí a menina fala assim, vó, está ao vivo, está ao vivo. Oh, que bonito. A gente, para viver bem, algumas vezes a gente vai mentindo, não tem que mentir. Então, se você não é a mesma pessoa desde que você nasceu, mudou tudo em você. Por que o seu temperamento não pode mudar? Por que o seu caráter não pode mudar? Por que a sua forma de enxergar o mundo não pode mudar? Se tudo mudou desde que você nasceu até hoje. Tudo mudou. Nenhum de nós é identicamente igual ao momento em que nasceu. Em nada, em nada. Tudo que você sabe, você aprendeu ao longo da sua vida. E agora Jesus está dizendo, mansidão eu vou te ensinar. Aprenda comigo. Um amém muito triste aqui do meu lado esquerdo. Mansidão, Jesus disse, aprenda comigo, eu vou te ensinar. Tudo que você sabe, alguém te ensinou. Tudo. Falar, escrever, entender, interpretar. Tudo que você sabe, tudo que eu sei, alguém teve que nos ensinar. Todos nós aprendemos de alguém tudo que nós sabemos. E Jesus está dizendo assim, mansidão, o professor sou eu. Aprenda comigo. Ah, mas por que o irmão também é assim? Jesus está dizendo, esquece o irmão, mansidão é comigo. Ah, mas por que alguém que eu conheço também fala, esquece lá. Jesus está dizendo, mansidão é comigo. Você aprendeu a falar com seu pai, você aprendeu a jogar bola com o seu tio da escolinha, você aprendeu. Agora, mansidão é comigo. Então, olha, primeiro, submeta o controle da sua vida a Deus. Não reaja baseado nos seus impulsos de vontade, nem nos seus impulsos de sentimento. Porque senão, a gente transforma tudo em sentimento. Quando eu sentir, eu faço. Quando eu sentir, eu perdoo. Quando eu sentir, eu falo. E a gente quer tirar coisas que são da categoria de decisão, de atitude, e colocar na categoria de sentimento. Perdoar não é sentimento, perdoar é atitude.
Aí eu quero tirar o perdão da atitude e colocar no sentimento. Eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Você não vai sentir nunca. Ninguém que perdoou sentiu que tinha que perdoar. Ninguém que perdoou sentiu que tinha que perdoar. A gente toma a atitude, depois Deus muda o sentimento. Eu começo decidindo, depois Deus muda o que eu sinto. Eu inicio com atitude e Deus entra mudando o sentimento. Eu quero ser manso, submeto então a minha vontade à vontade de Deus. Segunda coisa, entrego o controle das minhas ações ao Senhor. Senhor, toda a central de controle da minha vida está nas suas mãos. Porque você vai continuar sendo provocado. E a boa notícia é que vai ser até o fim da sua vida. Você pode dar um sorriso para alguém e falar assim, vai ser até o fim da vida. Aí você vai falar assim, não, quando eu ficar velhinho vai passar. Vai passar não, meu irmão. Moisés, o homem mais manso que a Bíblia diz que passou sobre essa terra. O camarada está velhinho já, conduzindo o povo, Deus fazendo maravilhas por intermédio da vida de Moisés. Chega uma hora que o velho Moisés não aguentou mais. Ele fica irado com o povo. Ele já tinha quebrado as tábuas lá atrás por causa do povo. Pegou as tábuas e falou assim, esse povo, eu saí daqui, ele sai para subir o monte, para receber do Senhor os 10 mandamentos. Quando ele sai, ele deixa a congregação ali, servindo a Deus, temendo a Deus. Coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Deus fazendo isso todo dia, todo dia. Deus enviando maná todo dia, todo dia. Ele sobe para o monte. Ele está lá em cima, Deus fala assim, ó, desce, porque teu povo se corrompeu. Quando ele desce, ele dá de cara com um bezerro de ouro, trocando em miúdos. Quando ele subiu era a igreja, quando ele desceu era macumba. Tem noção disso? Ele falou assim, como que é isso aí, cara? Como que vocês mudaram do nada? Quando subiram uma coisa, quando desceram virou outra coisa. Ele fica irado, ele quebra as tábuas. E aí ele se recompõe e vai tocando a vida, até que chega uma hora que o povo reclama de tudo. Se Deus manda pão, reclama do pão. Se Deus manda carne, reclama da carne. Se a água está ali, reclama da água. Tudo reclama. Imagina, 3 milhões de pessoas aproximadamente buzinando na tua cabeça, reclamando o tempo todo. Quem aguenta um trem desse, meu irmão? O tempo todo, igual uma goteira, pingando, 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 pingando na sua cabeça. Chega uma hora que o povo está reclamando de água, 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 água. Deus fala assim, Moisés, fala a rocha lá, Moisés, que vai sair água para esse povo. Moisés fica irado com o povo, pega o cajado lá e dá uma pancada na rocha. Deus fez sair água, mas Deus falou assim, Moisés, perdeu o controle. Irmão, eu peço a Deus, de verdade, olha aqui para mim. Eu falo assim, Deus, não me deixa perder nada por causa do povo, não. Quando acontece alguma coisa que mexe na minha estrutura, eu lembro de Moisés. Fez tudo certo. Lá no finalzinho, já para dobrar a esquina da consolação, ele, por causa do povo, perdeu o direito de entrar na terra prometida. Porque naquele momento, lá no final da vida, não é novinho não, lá no finalzinho já, deixou a mansidão de lado, perdeu o controle. Deus falou assim, Moisés, não gostei não. Ah, Deus, o povo tinha que ter segurado, tu não vai entrar mais. Tu imagina tu perder alguma coisa por causa de alguém que te faz raiva. Irmãos, imagina você deixar de receber uma promessa de Deus por causa de alguém que te fez raiva. Não vale a pena, não. Fala, por favor, para 2 pessoas, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, controla. Senhor, está aqui o meu sentimento. Eu não sei controlar esse negócio, não. Quem já viu... Qual é o nome daquele negócio que tem a mente da criança? Megamente? Não. Divertidamente. Quem já assistiu Divertidamente? Levanta a mão quem já assistiu.
desenho divertidamente? Abaixa a mão. Quem nunca assistiu, levanta a mão. É um desenho, depois você assista, bem legalzinho. Tem umas coisas que eu não gosto nele não, mas tem uma central de controle no Divertidamente. Aí lá tem raiva, tem alegria, tristeza, mais o quê? Medo, nojinho, ansiedade, tédio, raiva, está tudo lá. Vergonha. Mas tem gente que parece que dorme e acorda apertando o botão da raiva. Bom dia. Bom dia para quem? Sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, Satanás. Você vai falar com a pessoa, a cara está fechada. 6 horas da manhã, como que sua cara está fechada? 6 horas da manhã. Você está com raiva de quê 6 horas da manhã? Você acabou de abrir o olho e está com raiva de quem, meu Deus do céu? Aí sai, cara fechada. Volta, cara fechada ao dobro. Como que pode alguém assim? Está apertado lá no botão. Tem gente que aperta o botão desânimo e esquece o dedo lá. Então assim, vamos lá. Mas onde? Tem que ir? Dá para vir aqui não? Meu Deus do céu. Todos nós temos essa central de comandos na nossa vida. Você está comigo aqui, sim ou não? Você está comigo aqui, sim ou não? Uma central de comandos. Nós precisamos entregar a Jesus essa central de comandos. Dizer, Senhor, governa sobre a minha vida. Para que eu não aperte demais um desses botões e perca a mão. Para que eu não aperte demais e fira as pessoas. Para que eu não aperte demais e sobrecarregue os outros. Para que eu tenha equilíbrio em cada uma dessas atitudes. E para que eu veja desenvolvida em mim a virtude da mansidão, eu preciso entregar e submeter o controle disso ao Senhor. E eu encerro dizendo que uma das maiores capacidades que alguém que tem mansidão ou que está sendo desenvolvido pelo Espírito Santo em mansidão tem é a liberdade de não precisar vencer, entre aspas, sempre. Por que vencer, entre aspas? Eu digo vencer brigas, vencer discussões. Tem gente que quer te arrastar para uma discussão, para uma briga, que não vale a pena, meu irmão. Eu lembro quando eu era criança na escola, eu nunca briguei, toda a minha vida, de verdade. Eu nunca dei um tapa em ninguém brigando. Assim, eu brigava com os meus irmãos, mas nem era uma briga, eles eram bem menores do que eu. Mas brigar mesmo, falar assim, ó, você e eu, riscar, xingou a mãe, nunca, zero. Nunca. Mas não é porque eu era bonzinho, não, eu era terrível, meu irmão. É porque eu sempre fui meio grande, os caras tinham meio medo de mim. E eu tinha um primo que era terrível, Julinho. Pensa num bicho ruim, meu irmão. O meu primo era ruim demais. E era mais velho do que eu. Todo mundo tinha medo do Julinho, então ninguém mexia comigo, porque tinha medo dele. Ele era muito ruim de verdade. O Senhor o converteu, um crente em Cristo Jesus, glória a Deus por isso. Mas ninguém mexia comigo por causa disso. Mas eu lembro que algumas vezes as pessoas falavam assim, se fosse eu não deixava. Já viu isso? Xingou a mãe. Se cuspir aqui, xingou a mãe. Irmãos, até hoje tem gente assim. Falou de você. Eu não deixava, não. Se eu fosse você, eu tirava isso a limpo. Se eu fosse você, eu tirava a satisfação. Não. Comigo não faz, não. E aí vai te botando pilha, querendo te arrastar para uma briga que não te cabe. Querendo te arrastar para uma briga que não vai te dar absolutamente nada a não ser prejuízo. Tem gente que até hoje é arrastado para brigas que não valem a pena. Quem é a pessoa que tem mansidão? É alguém que escolhe os bons combates da vida. É alguém que entende que tem briga que vale a pena e tem briga que não vale a pena. Paulo diz, eu combati o bom. Isso significa que tem combate que não vale a pena. Se tem bom combate, tem briga que não vale a pena. Irmão, tem briga que não vale a pena.
Você vai ser arrastado para ela para quê? Você não vai ganhar nada disso. Ah, fui lá e falei tudo que eu tinha para falar. Ganhou o quê? Troféu idiota. Não mudou nada a sua vida. Ganhou um troféu idiotinha do ano, assim, um dedinho assim. Pronto. Por algumas horas você vai se sentir felizão. Depois, você vai começar a pensar, para que eu fiz? Para que eu falei? Por que eu fui? Por que eu fiz? E aí você vai ficar se remoendo com aquilo, se aquilo não ganhar uma outra dimensão. Então Jesus está dizendo assim, ó, os mansos vão herdar o que, irmãos? A terra. A Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Deus está dizendo assim, a terra que é minha, eu vou entregar para quem for manso. O que há na terra que me pertence, eu vou entregar para quem é manso. E eu encerro dizendo, tem gente crente, fiel, que ama a Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que não alcança as coisas nessa terra porque está faltando mansidão. Não é que você não ame a Deus, não é que você não ore, não é que você não se consagre, não é que você não busque. É porque nessa área você não está deixando Deus mexer na sua estrutura. Você diz, não, eu sou assim. Não é assim, não. Deus não te fez assim. Você não é a mesma pessoa desde que saiu da barriga da sua mãe. Você mudou uma opção de coisa. Isso pode mudar também. O que quer que haja em nós, em desacordo com a palavra do Senhor, qualquer coisa que haja na sua vida, na minha vida, em desacordo com a palavra do Senhor, pode ser transformada. Qualquer coisa. Se alguém mente, a mentira pode deixar de existir na sua vida por causa da palavra do Senhor. Se alguém rouba, o roubo, essa praga que é roubar, pode deixar de existir na sua vida por causa da palavra do Senhor. Se alguém adultera, se alguém fornica, se alguém está ligado à prostituição, não importa qual seja o comportamento pecaminoso, a palavra do Senhor me dá a certeza de que isso pode ser transformado, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para isso. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos. E eu quero que você peça nessa oração, Senhor, me transforme em alguém manso. Você vai dizer, Senhor, eu quero aprender com o Senhor, ser alguém manso. De novo, ser manso não é ser bobo. Jesus nunca foi bobo. Ser manso não é ser parado. Jesus nunca foi parado. Ser manso não é ser alguém que é enganado. Jesus nunca foi enganado. Isso não tem nada a ver com mansidão. Ser manso é entender que tem batalhas que eu não tenho que ser arrastados para ela. Que tem lutas que eu não tenho que entrar. E gastar energia com aquilo que está ligado ao meu propósito. Eu quero entrar na briga pela salvação do perdido. Essa briga vale a pena. Eu quero entrar na briga para tirar um menino que está preso no vício. Para tirar uma menina que esteja presa em prostituição. Essa briga vale a pena. Essa é a briga que a gente tem que entrar. A briga pela libertação de alguém que está preso no pecado, preso num ciclo de dor, preso num ciclo de abusos, preso num ciclo de maldições, gente que sofre agressão verbal, que é humilhada. Essa briga vale a pena. Agora, brigas da minha vontade, brigas ligadas aos meus sentimentos. Ah, não, porque eu senti. Não, irmão, pega o que você sente e fala assim, Senhor, o meu sentimento não está legal, não. Eu estou submetendo o sentimento ao Senhor. Muda o meu sentimento, me faz sentir como Cristo sentia. A palavra diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Alguém já leu isso na Bíblia? Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, sinta como Jesus. Paulo vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Pense como Jesus. Atos dos Apóstolos vai dizer, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Ande como Cristo Jesus. Mude a sua referência.
Se a tua referência está te levando a uma vida de pecado, mude o foco da sua referência. Coloque em Jesus. Ele está dizendo assim: aprenda comigo. Se você aprender comigo, você não vai apenas herdar a terra, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você quer descansar? Você quer descansar mesmo? Repousar com o coração agradecido? Permita que o Senhor transforme o seu temperamento. Permita que o Senhor transforme o seu caráter. Para com essa história de que eu sou assim. Você não é assim. Essa é uma mentira que você tomou para si. Eu sou assim. Ninguém, nenhum de nós nasceu como estamos. Nós somos nos tornando como estamos. E se permitirmos, o Senhor vai continuar desenvolvendo virtudes em nós para melhorarmos quem nós somos, até que nós chegaremos ao final da vida e as pessoas dirão: foi um homem de Deus, foi uma mulher de Deus, foi alguém com virtudes percebidas. Quem quer ser uma pessoa com virtudes percebidas? Eu quero ser alguém com virtudes percebidas. Poxa, aquela pessoa ali, impressionante a generosidade, impressionante a educação, impressionante a simplicidade, a humildade, a hombridade. Irmãos, o Espírito Santo quer desenvolver essas virtudes em nós. O fruto do Espírito quer desenvolver essas virtudes em nós. Então a mansidão que você e eu precisamos, Jesus está dizendo assim: eu vou te ensinar. Quem quer entrar na escola de Jesus? Feche os olhos. Senhor, nós oramos agora, pedindo não apenas para estarmos matriculados na tua escola de mansidão, mas que o Senhor nos ajude, porque o Senhor sabe como é desafiador para cada um de nós. Nós somos pessoas que, na maioria das vezes, decidimos baseados nas nossas vontades e nos nossos sentimentos. Se a gente sente, a gente faz. Se a gente está com vontade, a gente faz. Poucas vezes a gente usa a inteligência para pensar se aquilo na frente vai trazer prejuízo ou não. Via de regra, Senhor, nós usamos a vontade e o sentimento. Mas nós queremos nos matricularmos na tua escola de mansidão, para que a gente possa herdar a terra, para que a gente possa ter descanso para a alma. Quantas almas estão cansadas pela falta de mansidão, porque estão entrando e sendo arrastados para brigas que não dizem respeito à vida dessa pessoa, estão sendo arrastadas para batalhas que não tem nada a ver com o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Ó Deus, nos tira desse laço, nos tira dessa cegueira, nos tira, Senhor, dessa obrigação de ter que ser como nós somos. Não, Senhor, nós podemos ser transformados e queremos ser transformados. Muda quem somos, Senhor. Muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de agir. Nós queremos pensar com a mente de Cristo, nós queremos sentir com os sentimentos de Jesus, nós queremos andar como Jesus andava. Eu não quero ser mais daquilo que eu fui, que provocou tanta dor em mim e tanta dor em outras pessoas. Eu quero ser mais daquilo que Cristo foi. Eu quero falar como Jesus, andar como Jesus, pensar como Jesus. Mas eu sei que isso não é da noite para o dia, Senhor. Eu sei que isso é uma escola. E eu estou, juntamente com o teu povo, nos matriculando nessa escola. Na escola das virtudes do fruto do Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mansos e humildes de coração. Mansos e humildes de coração. Talvez cada um de nós carregou esse sofisma, essa mentira de que mansidão é ser bobo, de que mansidão é ser enganado. Jesus nunca foi bobo e nunca foi enganado, Senhor. Então mansidão não pode ser isso. Mansidão só pode ser submetermos a nossa vontade, o centro das nossas ações, o centro de comandos da nossa vida ao Senhor e obedecermos ao Senhor. E é isso que nós fazemos agora. Nós submetemos a nossa vida ao Senhor. Submetemos toda a nossa vida a Ti, Senhor, pedindo que o Senhor controle tudo em nós. Oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Eu pergunto, antes de irmos embora, alguém